Boa tarde, irmãos. Paz seja convosco, amém? Mais uma vez eu estou aqui para compartilhar com os irmãos a palavra do Senhor e esse texto que o Senhor me deu para compartilhar com os irmãos essa tarde é um texto bem conhecido e às vezes, pela palavra ser muito conhecida, às vezes a gente fala ela de cor e muitas vezes a gente não para, né, para meditar na profundidade desta palavra, ou da palavra que o Senhor está nos dando. E esse texto é um texto que mas tem muita pregação sobre ele, muita mesmo. Só que o Senhor, ele quis que eu realmente repetisse esse texto para os irmãos. E quando o Senhor pede para a gente falar sobre esse texto, é porque o Senhor quer, ele sabe da necessidade da sua igreja, ele sabe da necessidade de cada um de nós. Então, se ele me deu esse texto e alguns textos que complementam esse, falando sobre esta passagem, é porque o Senhor quer que verdadeiramente a gente medite nela de forma mais profunda e faça uma reflexão sobre as nossas vidas. Amém? Então, eu gostaria de falar, né? O tema que o Senhor me deu é guardando o coração, protegendo a fonte da vida. Então, meus irmãos, guardando o coração, a gente já sabe, né? Que alguns textos aí, até de cabeça, que o Senhor vai falar conosco, mas o Senhor faz essa observação, protegendo a fonte da vida, protegendo a nossa espiritualidade, que eu acho que isso é o mais importante. Então vamos para o texto base, mas por favor, não é porque você conhece esse texto que você vai falar, eu já sei, então não preciso mais ouvir a palavra. Não. A gente sabe que a palavra do Senhor, ela se renova a cada manhã. Então, a gente tem que prestar atenção no que o Senhor quer falar conosco hoje, tá bom? E ele tem falado comigo por esses dias de forma profunda. E se ele está me alertando, e se ele tem me alertado, e ele pediu para que eu falasse isso com a igreja, é porque ele quer alertar a outros irmãos também. Tá? E eu espero que você receba essa palavra com o coração aberto e o Senhor fale através do seu Espírito Santo com você, com a sua família, com a sua vida. Amém? Principalmente porque o Senhor fala, ele falou essa manhã através da Inês, ele tem falado através do pastor Carlinhos e com vários pregadores, que aquele que está em pé, cuide para que não caia. A gente está vivendo os últimos dias, a gente está vivendo literalmente aquele texto que fala das virgens, das 10 virgens, que 5 eram prudentes e 5 loucas. Então esse texto fala de virgens, esse texto fala da igreja, então a gente tem que estar atento, porque a gente está vendo que a palavra de Deus se cumprindo, a gente está vendo as coisas que estão acontecendo quando a gente olha para Israel, a gente tem visto guerras, né, rumores de guerras, a gente tem visto nações e pessoas já colocando chip na cabeça, chip na mão, então a palavra está se cumprindo. A gente tem visto o amor de muitos se esfriar, isso é notório. A cada dia a gente olha para o ser humano e para nós mesmos, a gente vê as pessoas se afastando, as pessoas querendo ficar mais introspectivas, querendo ficar cansadas, às vezes as pessoas estão de outros seres humanos, então a gente está vendo o amor se esfriar. A gente tem visto a ciência se multiplicar,
A gente tem visto que a inteligência artificial, o que ChatGPT, a gente tem visto aí evoluindo tanto a ciência, então é mais uma vez a palavra se cumprindo. É só a gente olhar para o que a própria palavra de Deus fala sobre a ciência se multiplicando. E a gente tem visto isso nos nossos tempos. Então, assim, a palavra toda está se cumprindo. E aonde eu quero chegar? Se o amor está se esfriando e se a palavra de Deus está se cumprindo, vai chegar aquela parte também das 10 virgens, que não é esse o texto base, tá, amados? Eu tô dando uma introdução aqui. Vai chegar aquela parte que a noiva vai estar dormindo. Então, se é que já não estamos dormindo, eu acredito que sim. E o noivo, o texto fala que o noivo vai chegar assim, ó, num supetão. Vai chegar, ó, num piscar de olhos. Vai chegar, ó, rápido. E aí, aquelas que estiverem com o vaso cheio de azeite, né, suas lamparinas ali cheias de azeite, elas iam rapidamente atender o toque do noivo, da trombeta, e subir com o Senhor. Mas vão ter aquelas 5 que também vão estar dormindo e que vão acordar, e quando ela acordar, não vai estar com a lamparina cheia do azeite. Então, aonde, pastora Valquíria, você quer chegar? Eu quero chegar nesse texto que o Senhor está dando pra gente guardar o nosso coração, pra gente proteger a fonte da vida. E que fonte da vida é essa? Proteger a nossa alma, proteger o nosso espírito, proteger a nossa salvação, porque se a gente não tiver cuidado e a gente dormir, e a gente nessa dormida não tiver, antes de dormir, tá cheio do azeite, quando a gente tiver que acordar, a gente pode estar sem azeite, e aí pode perder a salvação, e aí é que mora o perigo, e é isso que o Senhor não quer, e por isso que o Senhor tá dando esse texto pra gente, que fala pra gente guardar o nosso coração, pra gente proteger a fonte da vida, tá? E a nossa fonte da vida vem de Deus. Se a gente perde a presença dele, perde a comunhão com ele, a gente pode perder a nossa salvação, e é isso que o Senhor não quer. Então vamos pro texto. Eu já anotei aqui, mas os irmãos acompanham aí na palavra de Deus, abram agora a palavra do Senhor em Provérbios 4, 23, esse é o texto base, mas eu acho que os irmãos já estão entendendo pelo que eu falei, por essa introdução, que o Senhor quer que a gente guarde a nossa salvação, que a gente guarde a presença do Senhor na nossa vida, guarde o nosso coração, para a gente tomar as decisões certas. Hoje a Inês falou, eu até quase que ia falando, para Inês, senão daqui a pouco você entra e você vai pregar no texto que o Senhor me deu, que era, porque ela falou várias vezes, a gente tá vigiando, várias vezes a gente tá guardando as nossas emoções, que, né, ela falou hoje sobre, a palavra foi, né, sobre o rei Asa, né, que ele começou bem, começou de forma maravilhosa, né? Tirando a idolatria, tirando os altares, consultando a Deus, né? Ante as guerras, tava fazendo tudo certo. E daqui a pouco, o que aconteceu? Ele, de repente, né? O texto, a palavra não deixa claro o que aconteceu, mas a gente entende, né? Dá uma entendida aí que talvez ele tenha deixado o coração dele se embaidecer, ou o ego, a gente não sabe direito, mas foi algo que ele parou de consultar o Senhor, ele parou de buscar o Senhor e de repente, né, ele se perdeu.
se perdeu ao ponto de terminar adoecendo, e depois de ter adoecido, porque com certeza Deus permitiu, porque ele estava indo para caminhos maus, não estava consultando mais a Deus, estava indo pela própria força do braço dele, e depois ele morre. A gente não sabe se ele morreu salvo ou não salvo, né? Acreditamos que talvez ali no finalzinho da vida ele tenha se arrependido, tal, buscado a Deus e foi salvo, mas o texto não diz. Então, ele pode ter começado super bem, no campo, totalmente grudado com o Senhor, e no final da vida ter se perdido. No final da vida ter deixado o principal, perdido a fonte da vida, a salvação, a presença de Deus na vida dele. Não sabemos, mas por isso que a gente tem que vigiar. Então, vamos lá para o nosso texto, porque o tempo urge. O texto base diz, Provérbios 4, 23, sobre tudo, todas as coisas, sobre tudo o que se deve guardar. O texto não fala para você guardar dinheiro. O texto, Deus não fala pra gente guardar o nosso corpo. Calma, que a gente tá falando desse texto, tá? Não fala para guardar sabedoria. Deus fala sobre tudo o que se deve guardar como um tesouro. Guarda o teu coração. Vou ler de novo. Sobre tudo o que se deve guardar, todas as coisas. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida, ou as nossas decisões. Tudo procede. E quando a gente está falando de coração, voltamos a falar, tá? O coração representa a mente, as emoções e a vontade. Então, o coração, a gente não tá falando, voltamos a falar isso, eu sei que vocês já sabem que não estamos falando do órgão físico, mas a gente tá falando da nossa mente. Então, de tudo que a gente deve guardar, a gente tem que guardar a nossa mente. As nossas emoções, a Inês deu várias aulas aí sobre as emoções, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com as nossas emoções, né? Com ansiedade, com medo, que tudo isso pode levar a gente a perder a nossa fé. E a vontade. Então tudo tá nesse simbolismo aí do coração. Então a gente tem que guardar a nossa mente. Quando a gente fala em coração, a gente tem que guardar a nossa mente, a gente tem que guardar as nossas emoções, e isso hoje em dia tá tão complicado, porque a gente tá vivendo, nós estamos vivendo dias maus, então as nossas emoções e as nossas vontades, elas estão muito ligadas hoje em dia a tudo que a gente vê, a que a gente ouve, a que a gente tá ali assistindo, buscando. Então, quando o Senhor faz esse alerta aqui para nós, dessa tarde para daqui a pouco, esta noite, o Senhor fala que de tudo que a gente tem que guardar, a gente tem que guardar a nossa mente. E a mente está sendo tão atacada pela internet, tão atacada pelas redes sociais, tão atacada por novelas, tão atacada por filmes, tão atacada pelo que a gente estuda, pelo que a gente ouve. Ela está sendo bombardeada. E de uma forma tão rápida, eu converso muito com a minha psicóloga, né? Eu tenho uma psicóloga, porque vocês sabem, né? Desde a época lá que eu tive aqueles problemas lá do Covid e tudo, né? Eu fiquei ainda, tô totalmente, graças a Deus, liberta, né? Minha mente tá muito boa, graças a Deus, né? Totalmente estive alta, né? Dos transtornos que eu tinha psicológicos com relação ao que o Covid me atormentou lá atrás,
Estou liberta, mas por que eu continuo ainda conversando com a psicóloga, conversando com alguém que, graças a Deus, não interfere nos meus conhecimentos com relação a Deus, mas me ouvindo? E por que é importante, né, eu estar conversando com alguém ali que está me ouvindo, que não me conhece, que às vezes, né, não me julga tal, mas me escuta e me dá algumas orientações em termos de conhecimento, porque ela estudou para isso. Mas nosso maior guia, nosso maior mestre, a pessoa que pode nos direcionar, nos guiar, nos falar o que fazer, o que não fazer, hoje a Inês também falou sobre isso, é Deus. É o primeiro que a gente tem que buscar. Uma coisa é eu me desabafar com a minha psicóloga numa terça-feira, que é quando eu faço minhas consultas, falar e ela dá algum direcionamento ali do que ela estudou. Mas o meu maior guia, meu maior mestre, meu maior mestre, mentor, professor, psicólogo, médico, é o meu Deus. Ai de mim se não for o meu Deus. E por quê? Por que eu tô falando isso e falei da minha psicóloga? Porque ela fala, Valquíria, o que mais está cometendo hoje, mulheres, jovens, homens, é muito problema, principalmente essa questão da internet. Tem lá aquilo, naquelas coisas da internet que a gente vai passando muito rápido, né? 1 minuto, né? Dependendo, os vídeos estão ficando cada vez mais curtos. A gente pode ver que a gente não tem paciência de ouvir pregações muito longas, porque o nosso cérebro está sendo bombardeado a cada dia com coisas mais rápidas. E a maioria das vezes está sendo bombardeado com coisas que não é de Deus. A maioria das vezes está sendo bombardeado com coisas para querer nos aumentar o conhecimento, que é bênção, mas querendo aumentar o nosso conhecimento humano, querendo aumentar o nosso conhecimento de coisas, às vezes, que agrada a Deus e às vezes que não agrada a Deus. Mas o que eu quero te falar, eu não tô aqui para falar mal da internet, nem de Instagram, nem de Facebook, nem nada disso, porque sabendo usar de forma correta, ok. Mas a maioria das vezes a gente está buscando ali um entretenimento, uma diversão rápida e cada vez mais rápida. E a maioria das vezes ali, do mesmo jeito que vem coisas boas, eu tiro por mim, né? Eu tô ali, às vezes eu tô vendo coisas para aprender a louvar, para aprender a afinar minha voz, tô olhando ali louvores, coisas de Deus. Daqui a pouco vem, às vezes vem porque os algoritmos vê que é uma mulher de X idade, e daqui a pouco começa a vir coisas que não agradam a Deus. Por exemplo, vem às vezes uma coisa rápida de pornografia, que se você parar ali 5 segundos, eu não digo nem pornografia, né? Mas vem às vezes alguém, uma pessoa, homem ou mulher, sensualizando ali, que se você parar o seu olho por frações de segundos e ficar um pouquinho a mais, aquele algoritmo começa a disparar mais e mais visualizações daquele tipo de cena. E olha o perigo, se você não está alicerçado, se você não está guardando o seu coração, se você não está guardando os seus sentimentos, que é isso que é guardar o coração, a sua mente, os seus sentimentos, o seu intelecto, a sua vontade. Se de repente é um dia que de repente você, homem, sei lá, tá brigado com a mulher, ou de repente, né, o casal não fez os deveres do matrimônio que tem que fazer, e tá ali com alguma vontade ali, insatisfeita, aí olha aquilo de forma rápida e de repente tem alguma vontade de olhar a mais, daqui a pouco o algoritmo começa a mostrar mais. E aí é nessa hora que, se você não guarda o seu coração, que é a sua mente, as suas vontades, você gosta daquilo e fica. E se você não guarda o seu coração, quando você vê, você só está fazendo aquilo, você só está se bombardeando só com aquilo. E é a hora que a gente tem que ter essa sabedoria de Deus, que Ele fala para nós sobre tudo que deve se guardar, guarda o seu coração, deixa eu sair daqui, deixa eu fechar essa internet, deixa eu fechar esse Instagram, deixa eu fechar esse Facebook, isso não é para mim, essas imagens não são para mim. Vou
vou procurar ler a Bíblia, eu vou orar, eu vou jejuar, se for o caso, se você já está muito viciado nesse tipo de coisa. Que não esteja, em nome de Jesus, mas se tiver alguém que esteja me ouvindo e que estiver, busca Deus, busca a presença do Senhor. Hoje o Senhor falou isso de manhã e está falando isso com a gente aqui. Ele é o médico dos médicos, ele é o psicólogo dos psicólogos. Se a sua mente não está bem, se você já está com vício em alguma coisa desse sentido, nessa dopamina rápida, né? A palavra do Senhor fala. E complementando aqui, o texto diz, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida, ou as saídas da vida. E o que quer dizer isso? Procedem as saídas da vida, ou a fonte da vida? Do que você vai fazer, as suas decisões. Aí, hoje, volto a falar, por isso que tá tão casado, né, a Inês hoje falando e o Espírito Santo confirmando, cada vez que ela falava, teve muitas vezes que falava do coração. Talvez o coração de Asa, que começou tão bem, ele não tenha guardado o coração dele, por isso que no final ele parou de buscar o Senhor. Por isso que no final, talvez, o ego dele estivesse sobressaindo a vontade de Deus na vida dele. E é isso que Deus não quer para as nossas vidas. Então, eu gosto sempre quando o pastor Carlinhos lembra isso, e foi algo que eu ouvi do pastor Pedro, porque eu ainda peguei um pedaço, né, pequeno das pregações do pastor Pedro, mas peguei, né, do nosso antigo pastor, que falava o seguinte: olha, você não tem problema e não tem como você evitar que um passarinho voe na sua cabeça. Não tem como, né? O passarinho tá aí voando, o passarinho voou. Então, o pensamento, ele passa, mas não pode deixar fazer ninho. E é isso que é guardar o seu coração. É não deixar essas cenas que às vezes a gente vê sem querer numa internet, deixar formar ninho. Não deixar virar vício. Não deixar essa vontade ser tão grande, esse prazer dessa dopamina rápida passar a ser um vício. Ou pior, te levar de repente a prejudicar o seu relacionamento com Deus, prejudicar a sua fé, prejudicar se a gente deixa formar o ninho, prejudicar o seu casamento, ou o seu relacionamento, né? Se você é mais jovem, seu namoro, né? Ou pior, não deixar você perder a sua salvação. Porque o problema de o passarinho passar, não temos como, às vezes, evitar. Se dá para evitar, evita, mas às vezes não dá para evitar. Ele passou, ele voou. Você não viu, né? Veio, voou. Você já vê aqui, você já vai fazendo assim, né? Mas às vezes voa. Aí, se você vai deixando, vai descendo, aí vai ficando, fica um pouquinho, é isso. Por isso que você tem que guardar o seu coração para já tirar, ó. Você já tá criando um ninho, vai tirando. Ah, não. Ah, mas não tem problema. Ah, mas deixa mais um pouquinho. Ah, mas mais um pouquinho e mais um pouquinho. Vai virar. Desculpa, amados, estava acabando a bateria aqui. Vai virar ninho. E aí a gente pode perder a nossa salvação. Vocês estão entendendo? Porque aí pode virar e gerar o pecado. E aí depois do pecado consumado, pediu perdão, se arrependeu, como falou hoje, ok, não tem problema nenhum. Agora, problema nenhum assim, vocês estão entendendo, né? Me arrependi, pedi perdão, Deus me perdoou, Jesus perdoou e vida que segue. Agora, se continuar na prática do pecado, pode perder a salvação. Então, vamos lá. A gente tá entendendo o que a gente tem que evitar, porque as saídas da vida é como a gente reage, quais as nossas atitudes, decisões frente a isso, a esse pecado.
Assim, a gente tem que proteger o nosso coração, a nossa mente, o nosso intelecto, as nossas, né, decisões aí do que a gente vai fazer como um tesouro da nossa vida interior. A gente tem que proteger como um tesouro. Por que precisamos guardá-lo? A palavra do Senhor diz que enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Então, às vezes o coração vai falando, não, isso aqui não tem, tá tudo bem, não tem problema. Mas em Jeremias 17:9 diz, enganoso é o coração mais do que todas as coisas. E o que é o coração, só lembrando? Então, enganosa é a nossa mente, enganosa é tudo que a gente comentou, que a gente falou, que é as emoções são enganosas e as vontades são enganosas. Então, quando a gente fala de coração, a gente pensa em mente, em emoções e vontades. Então, tudo isso é enganoso. Nosso coração pode ser influenciado por feridas, desejos, ansiedade ou orgulho. Sem vigilância, ele se contamina e nos afasta da vontade de Deus. Por isso é necessário deixá-lo constantemente sob o cuidado e exame do Senhor. O nosso coração ele pode ser influenciado por feridas. Às vezes uma coisa te magoou e você fala, é porque Deus não viu isso? E aí você vai se afastando do Senhor. Ou desejos que você não conseguiu, que o Senhor viu que não era bênção para sua vida, mas você quer que nem uma criancinha mimada. Aí você fala, Deus não me deu. Então, aí você fala, então Deus não é tão poderoso assim. Tá repreendido isso em nome de Jesus. Mas às vezes vem esses pensamentos. Ou ansiedade. Nossa, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer um exame, eu vou fazer não sei o quê. E essa ansiedade, às vezes medo, faz com que às vezes a nossa fé seja abalada. Então a gente tem que ter vigilância quando tiver com esses sentimentos. E buscar o Senhor, orar ao Senhor e pedir para o Senhor ajudar a guardar o seu coração, as suas vontades, a sua mente, né? Suas emoções como um todo. Como guardar o coração? Orando e entregando nossas emoções a Deus, vigiando, como eu falei, o que alimenta o seu coração. Então, a palavra de Deus também fala, onde estiver o seu tesouro, ali estará também o teu coração. Mateus 6:21. Então, o que mais valorizamos ocupa nosso coração. Precisamos escolher bem o que assistimos, ouvimos e com quem convivemos, né? Então, é por isso, o Senhor fala pra gente, o nosso tesouro tem que estar no céu, nas coisas de Deus, em Deus. Mas se o nosso tesouro estiver aqui na terra, possivelmente nosso coração vai estar na terra. E se o nosso coração estiver na terra, a gente pode cair e cair feio. Outra coisa que a gente tem como guardar o coração, permitindo que Deus purifique e o renove. A palavra do Senhor diz, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Salmo 51:10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Guardar o coração também é deixá-lo ser limpo e moldado por Deus. Então a gente tem que pedir para o Senhor limpar e moldar o nosso coração. O resultado de um coração guardado. A palavra de Deus diz, seja a paz de Cristo o árbitro entre o vosso coração, em vosso coração. Colossenses 3:15. Quando o coração está protegido, a paz governa e nossas decisões refletem o caráter de Cristo. Em vez de reagir com ira, inveja ou medo, passamos a agir com sabedoria, amor e serenidade. Então, eu vou falar de novo, resultado de guardar o coração, seja a paz de Cristo, o árbitro em vosso coração. Então, tem que a paz de Deus ser o árbitro em nosso coração. Colossenses 3:15, e nos ajudar, né? A paz de Deus nos ajudar a decidir, né? Que realmente que emoções nós temos que ter. Então, é guardar o nosso coração. Né? Em vez da gente reagir, eu não fui, Deus não fez o que eu queria, então eu não gosto mais de Deus. Não, não é assim, tá quebrado em nome de Jesus. Ou com ira com relação a alguém, ou inveja de um ímpio, ou medo nos afastar da nossa fé. Então a gente tem que orar, jejuar, buscar o Senhor. E amados, por que eu tô falando isso? Porque é complicado quando às vezes a gente... Como sempre o pastor fala,
né, os pregadores. É fácil, às vezes, a gente tá na igreja, tá tudo certo, a gente tá louvando ali, tá gostoso, tá em comunhão. Mas é no dia a dia que a gente mostra. E a gente tem que guardar o nosso coração, porque pra gente, né, porque dele procede as saídas da vida, então pra gente não ter saídas da vida erradas, né, e para direções erradas, né. Então, eu gostaria que os irmãos fizessem essa oração comigo neste momento agora, pra gente concluir. Senhor, ensina-me e guarda meu coração com sabedoria. Senhor, ensina-me, ensina os meus irmãos a guardar o nosso coração com sabedoria. Livra-me da ansiedade, da amargura e dos sentimentos que me afastam de ti. De todo sentimento que me possa me afastar de ti e os meus irmãos. Enche o meu interior da tua paz e da tua presença, para que tudo que eu fizer reflita o teu amor. Senhor, nos ajuda, Senhor, a guardar o nosso coração. Nos ajuda, Senhor, a tomar decisões e fazer, Senhor, coisas que só agradam ao Senhor, Pai. Nos limpa, nos purifica diante da tua santa presença, Senhor. Pai, no nome de Jesus, tanto eu quanto os meus irmãos estamos vivendo os dias maus, Senhor, os últimos dias. Nos ajuda a ficar, perseverar e ficar firmes em Ti, Senhor. No nome de Jesus, Senhor. Amém e amém. Amados, eu espero que essa palavra curta, mas profunda, tenha falado ao seu coração, que você medite e reflita nisso, que o Senhor possa te encher com o Espírito Santo dele, com a sua presença, no nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus tenha falado ao seu coração, que continue falando, que o que eu não pude falar, que o Senhor acrescente, e que você peça a Deus que o que possa estar tentando te afastar dele, que vá para bem longe, em nome de Jesus. E que você tenha uma semana abençoada, você e sua família, na presença do Senhor. Amém? Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.